Carta aos Gálatas, capítulo 1. O outro evangelho. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso... Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: "Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo?" Eles responderam: "Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo." "Então que tipo de batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João Batista," responderam. Então Paulo disse: "João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus." Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Os filhos de Seva. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lado para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: "Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam." Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas, certa vez, um espírito mau disse a eles: "Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. A desordem em Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: "Depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma." Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: "Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem desse nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro." Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar:
Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião, e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. Resumindo e explicando, Éfeso é o terceiro centro de difusão do cristianismo, depois de Jerusalém e Antioquia. Lucas, narrando o episódio dos discípulos que só haviam recebido o batismo de João, deixa bem claro um ponto fundamental: a maturidade da fé cristã só se realiza por meio da ação do Espírito Santo, que se faz presente pelo batismo conferido em nome do Senhor Jesus. A sinagoga deixa de ser o espaço da pregação. Essa independência é necessária para maior liberdade e tranquilidade do anúncio do reino. Note-se ainda que reino de Deus e caminho se identificam. Lucas mostra que a força salvífica, verso 20, do evangelho que liberta os homens não é a magia. Ao contrário, o evangelho desmascara a arte mágica, que faz justamente o inverso, aliena o homem, inclusive aqueles que a praticam. Veja versos 15 e 16, especialmente porque nela há interesses econômicos, verso 19. O que provoca a verdadeira libertação é a fé, e não atos mágicos. Estes versículos, 21 e 22, se caracterizam por uma grande semelhança com a decisão de Jesus em subir para Jerusalém, onde se concretizaria a sua paixão. Confira Lucas 9 versos 51. Começa a paixão de Paulo, no seu seguimento de Jesus Cristo. Porque o caminho, isto é, a vida cristã, provoca tumulto. Verso 23. O livro dos Atos indica, de modo implícito, as implicações políticas da mensagem cristã, mas acentua o relacionamento do evangelho com a questão econômica. As comunidades cristãs procuram viver um espírito de partilha, que se concretiza na socialização dos bens. Confira capítulo 2, versos 44 a 45 e capítulo 4, versos 32 a 37. Como consequência, torna-se cada vez mais claro que os interesses econômicos baseados no lucro são idolatria e se contrapõem ao Evangelho. Confira capítulo 8, versos 18 a 23, capítulo 16, versos 16 a 24 e capítulo 19, versos 13 a 19. De fato, o lucro tira do povo os bens necessários e os acumula para formar o ídolo do capital, manejado por uma minoria privilegiada. Nesse contexto teológico, se coloca o tumulto causado pelos fabricantes de lembranças da deusa Ártemis. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Trabalhar e fazer o bem. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma.
Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão.